Prezado ouvinte, nós estamos hoje no 4º episódio da nossa série de estudos bíblicos acerca do novo nascimento e suas evidências. Eu, juntamente com o pastor Arlen, estamos aqui em nosso quadro Diálogo Bíblico Pastoral. E nós estamos abordando esse tema tão relevante para a glória de Deus. Eu quero, nesse primeiro momento, recapitular de relance aquilo que nós já vimos até aqui. Uma coisa que nós prezamos muito é pela didática. A nossa meta é que você aprenda e viva para a glória de Deus. Pois bem, nós estudamos no primeiro episódio o significado do novo nascimento. E vimos que o novo nascimento diz respeito à nova vida espiritual que o Senhor concede aos seus através do Espírito Santo e da sua palavra. Nos episódios 2 e 3, nós verificamos sobre a importância de aprendermos sobre o novo nascimento. Por que, pastor Arlan, é necessário aprender sobre o novo nascimento? Vimos, em primeiro lugar, que é importante entender sobre o novo nascimento, porque trata-se de uma doutrina caríssima e, como tal, precisa ser ensinada e entendida. Em segundo lugar, porque a compreensão correta dessa doutrina, o novo nascimento, nos ajudará a provar a nossa conversão. Isso mesmo, à luz da Bíblia, nós teremos o privilégio de fazermos um check-up da nossa conversão. Nós iremos provar a nossa fé. Terceiro, a compreensão dessa disciplina nos ajudará no cumprimento da grande comissão dada por Cristo em Mateus 28, 19. Então, Cristo, lá em Mateus 28, 19, diz o seguinte: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Então, Cristo quer que a igreja faça para ele discípulos. E se você entende a importância do novo nascimento, você vai realizar essa missão de forma primorosa. Em quarto lugar, porque seremos desafiados e treinados a vivermos como salvos. Eu quero agora cumprimentar o nosso reverendo, que já está posto. Ele também tem uma palavra ao seu coração. Reverendo, graça e paz. Mestre, graça e paz. Para um amado ouvinte estar aí sintonizado, uma boa noite para você. É um prazer estarmos outra vez aqui e poder adentrar o seu lar para comunicar ao seu coração e à sua família a palavra viva de Deus. Muito bom poder contar com a sua sintonia. Reverendo, antes de nós darmos aí prosseguimento, eu queria mandar um abraço aqui especial para um amigo chamado Igor. Igor, de São Paulo também, através de Samile, ele está sintonizado conosco. Igor, obrigado aí pela sua gentileza, tá bom? Está aí antenado, sintonizado ouvindo o programa. Que Deus te abençoe de forma graciosa, tá bom? Um prazer te conhecer dessa forma, tá bom? Espero que em breve a gente possa aí trocar mensagem via WhatsApp e poder fortalecer esse vínculo. Muito bom. Então, nesse 4º episódio, nós estudaremos sobre a necessidade do novo nascimento. Pastor Arlan, já vimos o que é o novo nascimento, a importância de aprender sobre o assunto, mas é necessário mesmo nascer de novo? Por que é necessário uma pessoa que ainda não se entregou a Jesus ser regenerada, ser transformada, ser salva, se tornar uma nova criatura? Veja bem, o próprio Senhor Jesus, quando ele foi procurado por Nicodemos, em João 3, versículo 3, Cristo disse o seguinte: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Esse texto aqui, minha gente, é suficiente para confirmarmos e afirmarmos que, de fato, nascer de novo é necessário. Se o ser humano permeante de terra, ele não nascer de novo, ele não se tornar filho de Deus na conversão, ele não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, esse texto aqui, meu pastor, é suficiente para afirmarmos: é necessário nascer de novo. Exatamente, é um texto clássico, quando o assunto é novo nascimento, porque é o próprio Jesus Cristo que ele vai apresentar aí para Nicodemos a necessidade, é imperioso. Agora, um detalhe interessante, reverendo, é que muitas pessoas, ao ler essa expressão, quando Cristo diz que é necessário nascer de novo,
Algumas pessoas pensam que por elas mesmas, elas irão nascer de novo. Elas pensam que Cristo está dando um mandamento aqui. Entretanto, esse texto de João capítulo 3, ele não trata de um mandamento. Ele está mostrando aí a necessidade. E como já vimos até aqui, a obra da regeneração, do novo nascimento, é uma obra que é privativa de Deus. Ou seja, somente Deus pode realizar o novo nascimento. Justamente. Através do Espírito Santo e da sua poderosa palavra. E nós já vimos isso aqui de forma detalhada. São as duas forças operacionais que Deus utiliza para poder comunicar nova vida espiritual àqueles que estão desprovidos da vida de Deus. Então, assim sendo, a maior necessidade do ser humano, sem Jesus, não é ter saúde. Ele precisa de saúde, mas não é a sua maior necessidade. Interessante. Não é ter dinheiro, e sim nascer de novo. A maior necessidade do ser humano é nascer de novo. Reformas sociais, políticas e educacionais não podem mudar a natureza dos pecadores. Somente o Deus Trino pode operar o milagre do novo nascimento na vida dos pecadores, transformando-os assim em novas criaturas. Paulo disse em 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então a maior necessidade do ser humano é nascer de novo. Se você, meu prezado, me ouve agora e ainda não teve um encontro salvador com Cristo, Deus preparou essa noite. Porque você precisa entender e se conscientizar que a sua maior e real necessidade é nascer de novo. E somente o Deus Trino, através do Espírito Santo, da palavra da verdade, pode operar essa grande obra na sua vida. A nossa oração a Deus é que, à medida que nós explicamos as verdades das Escrituras, o Espírito Santo possa te visitar com graça, que você possa crer em Cristo e se arrepender de todos os seus pecados. Deus, ele pode ainda nesta noite infundir na sua vida, meu prezado, uma nova vida espiritual. Perfeito. Então, reverendo, esse tópico deve ser realmente destacado e bastante enfatizado, porque o ouvinte precisa entender que é uma necessidade muito grande. Como o senhor esclareceu, existem muitas necessidades na vida humana. Entretanto, a maior, a grande necessidade é do novo nascimento. Então, tem pessoas que lutam para ter tudo, né, na vida e tudo, tentando resolver os problemas, os desafios, os dilemas. Mas, como bem posto, a maior necessidade do ser humano é o novo nascimento, é nascer de novo. Nessas alturas, nós precisamos responder a seguinte pergunta: se é necessário nascer de novo para entrar no reino de Deus, qual é a condição dos seres humanos sem Jesus Cristo? Esta é uma pergunta chave. Então, se um homem precisa nascer de novo, qual é a condição dele sem Cristo, hein? Nós queremos pedir aí à nossa audiência, os nossos ouvintes, que, se possível, pegue agora papel e caneta aí. Se você já não pegou, não é mesmo? Então você deve anotar o que nós iremos passar para você a partir de agora. Na verdade, é para anotar tudo, se possível, tá bom? Então, qual é a condição dos seres humanos sem Cristo? Em primeiro lugar, a Bíblia nos ensina que todo ser humano é pecador por natureza e por prática. Então, essa é uma verdade bíblica que fará uma grande diferença se o nosso ouvinte entender bem. Então, se o homem sem Cristo precisa nascer de novo, aí fica a questão: qual é a condição dele então, já que ele não nasceu de novo ainda? Ele é um pecador por natureza e por prática. E essa verdade, ela transcorre, reverendo, as páginas da Bíblia Sagrada. Nós temos essa afirmação tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então, guarde bem isso. Todo ser humano é pecador por natureza e por prática. Eu quero aqui ler um texto da Escritura, a começar pelo texto de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Esse texto que leremos, o apóstolo Paulo, ele explica que em Adão todo ser humano pecou. Para quem não sabe, Adão,
ele representa toda a humanidade que caiu em pecado. Em Romanos 5,12, escute o que está escrito. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então esse texto aqui, evidentemente, ele deixa claro para nós que todo ser humano ele é pecador. A gente vai poder trabalhar mais isso, um pouquinho mais para frente, e o ouvinte vai poder entender como o pecado afetou todos os aspectos da vida do ser humano. Esse é um ponto muito importante. Eu espero que você que está aí do outro lado, nos ouvindo, possa entender direitinho. Qualquer dúvida, você pode até mandar mensagem para a gente aqui. Não é, reverendo? Justamente. Possa ser que algum ponto você falou assim, não consegui entender não. O senhor poderia explicar novamente, a gente faz questão. Anote aí, caso você não tenha o número aqui da emissora, anote aí, por favor. É 73 981 27 52 80. Você pode anotar direitinho qualquer dúvida daquele que nós iremos falar a partir de agora acerca do pecado. Aí você pode interagir conosco. 73 981 27 52 80. Então nós estamos salientando aqui que o ser humano é pecador por natureza e por prática. Uma coisa interessante que a gente precisa aqui também pontuar é que em Adão nós caímos, em Adão nós pecamos. Nós herdamos tanto a culpa como a corrupção de Adão. Nós vamos perceber isso à luz de outros textos que nós iremos ler aqui. Mas esse texto de Romanos 5,12, ele é por si só suficiente para mostrar que assim como o pecado ele entrou no mundo através de um homem, que foi Adão, o texto vai dizer que todo ser humano foi feito pecador. E ele chega a dizer aí, em relação à consequência que o pecado trouxe, que é a morte, não somente a morte física, mas também a morte eterna, sobretudo, ele vai dizer que pelo pecado da morte, assim também a morte passou a todos os homens. Então, por que existe a morte? A morte é uma consequência do advento, da vinda do pecado ao mundo. E Paulo ele conclui o versículo 2 dizendo o seguinte: porque todos pecaram. Eu quero ler mais um texto, aliás, mais alguns, né, mestre? Salmo de número 51. Esse é um salmo de Davi. Ele também é chamado de salmo de confissão, salmo de arrependimento, até mesmo de penitência. Porque nesse salmo aqui, Davi ele vai confessar a Deus seus pecados. Para quem não sabe, Davi, um homem segundo o coração de Deus, foi chamado. Entretanto, ele era pecador e cometeu pecados terríveis contra Deus. E aqui no Salmo 51, ele vai confessar a Deus seus pecados, inclusive o pecado que ele cometeu em relação a Batseba. Ele cobiçou a mulher, adulterou com ela, esquematizou um plano para matar o marido dela, Urias, e depois camuflou. Estava vivendo como se nada tivesse acontecido. Deus então levanta um profeta chamado Natã para repreendê-lo. Depois que o profeta conta uma parábola, Davi ele ficou indignado pela maneira que Natã estava apresentando a história. Ele diz que o homem da parábola que Natã estava contando merecia morte. Natã então falou para ele que aquele homem era ele. Então, depois que Davi ele ouve a repreensão, ele diz: realmente eu pequei contra o Senhor. E no Salmo 51 nós temos aqui a confissão dele. Ele começa dizendo no verso 1: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Aí entra o 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Algumas pessoas interpretam esse texto aqui de forma errada, pensando que Davi estava falando que a mãe dele cometeu algum pecado, por isso que ele nasceu em pecado. Ele diz: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. O que ele estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer que ele era pecador desde que ele foi concebido. Olha aí, eis que em iniquidade fui formado, desde a formação, concepção, e em pecado me concebeu minha mãe. Ele está querendo dizer que a história dele de pecado remonta não somente ao ato que ele cometeu de adulterar,
de enganar, de esconder, de favorecer o assassinato de Urias. Não, ele está falando que é uma história antiga, Sim, que tinha muito tempo, que foi desde a concepção. verdade. E isso pode ser confirmado, reverendo, no Salmo 58:3, alienam-se os ímpios desde a madre. Então, a partir de quando as pessoas estão distantes, alienadas de Deus? Desde a concepção, desde a madre. Então, nós nessas alturas podemos fazer uma pergunta interessante para a nossa audiência interagir. Nós somos pecadores porque pecamos ou pecamos porque somos pecadores? Que pergunta, não é mesmo? Interage conosco aí. Responda para nós essa pergunta. Nós somos pecadores porque pecamos ou pecamos porque somos pecadores? É enquete, né? É uma enquete. Vamos lá. Então, prosseguindo aqui, de fato, o ser humano ele é pecador por natureza e prática. Ou seja, ele é pecador e ele peca. Lemos mais na Bíblia, por exemplo, em Eclesiastes 7:20, essa grande verdade que ela, como posto, ela transcorre, perpassa toda a Bíblia Sagrada. Sim, todo ser humano é pecador por natureza e por prática. Em Eclesiastes 7:20, lemos assim: na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça bem e nunca peque. Ou seja, todo ser humano é pecador por natureza e por prática. Pastor Arlen, há mais textos que falam sobre isso? Com certeza. E eu espero que em um futuro, não muito longe, a gente possa tratar só acerca desse assunto aqui de uma forma mais detalhada ainda. Sim. Focar só nisso, né, Messi? Verdade. Para a audiência entender como o pecado é grave. Mas por hora, vamos aqui mencionar mais alguns textos. Eu quero mencionar o Salmo 14, que é um salmo que vai retratar acerca da pecaminosidade universal do ser humano. O Salmo de número 14, versos 2 e 3, nós lemos assim, é uma passagem muito importante da Bíblia. Está escrito assim: o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Qual a conclusão? Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Então esse texto mostra que o Senhor olhou desde os céus à procura de alguém que tivesse entendimento, que buscasse a Ele, mas qual foi a conclusão? Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Profundo. Mais um texto para a gente finalizar esse tópico. Todo ser humano é pecador por natureza e prática. Romanos 3, 9, 10 e 23. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, meu prezado, porque o ser humano sem Cristo, ele necessita nascer de novo, porque ele é pecador por natureza e por prática. Mas, em segundo lugar, porque todo ser humano sem Cristo é inimigo de Deus. É justamente isso que você acabou de ouvir. O homem, por mais bem intencionado que seja, uma pessoa que faz obras filantrópicas, dá cestas básicas, distribui para as pessoas carentes, mas pela Bíblia a condição dele é essa aqui. Ele não nasceu de novo ainda, ele é um pecador por natureza e prática, e ele é inimigo de Deus. O pastor Ali vai mostrar para nós aqui textualmente que de fato o ser humano sem Cristo é inimigo de Deus. Eu queria começar com um texto de Provérbios só para explicar algo muito importante. Na verdade, pode ser discorrido em outro ponto, mas aqui eu quero antecipar para que o ouvinte venha perceber essa questão. Então, o ser humano sem Jesus Cristo ele é inimigo de Deus. É uma afirmação chocante, não é verdade? Mas é a realidade. Eu quero ler alguns textos para você. Provérbios 15, 29 está escrito assim: longe está o Senhor dos ímpios, mas escutará a oração dos justos. Por que o Senhor está longe? É justamente que o pecado, a gente vai perceber um pouco mais adiante, faz separação entre o homem e Deus. Mas aqui já para antecipar, você percebe que o homem não está em uma condição amistosa com Deus. Deus está longe,
Isso aqui é para nos levar à reflexão, não é verdade? Justamente. O que Deus está longe? Longe está o Senhor dos ímpios. Vamos avançar um pouquinho. Romanos capítulo 5, versículo 10. O apóstolo Paulo está se dirigindo a irmãos em Cristo que haviam sido regenerados, que nasceram de novo. E Paulo vai lembrar para eles um pouquinho qual era a condição que ele estava outrora, anteriormente, antes de Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 10, lemos assim: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O que Paulo está fazendo aqui? Ele está orientando os irmãos acerca da justificação pela fé, os benefícios que advêm dessa justificação, e ele vem falando sobre o que aconteceu. Os cristãos foram reconciliados com Deus. E no 10 ele está argumentando, dizendo, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, ou seja, ele está lembrando aqui que se Deus ele foi gracioso de tal modo que quando nós estávamos em condição de inimizade com ele, ele nos reconciliou consigo pela morte de seu Filho, muito mais agora, estando nós reconciliados com ele, nós seremos salvos pela sua vida. Mas note, o que Paulo está reconhecendo aqui, que antes dessa reconciliação dos crentes com Deus, qual era a condição anterior? Inimizade. Eram inimigos. Isso, porque se nós sendo inimigos. Então qual é a condição de uma pessoa que ainda não foi reconciliada com Deus? Qual é a condição de uma pessoa que ainda não nasceu de novo? Inimigo de Deus. O pecado, minha gente, você que me ouve agora, é muito sério. Ofende a santidade de Deus de forma muito frontal. O caráter é uma oposição ao caráter santo e bom de Deus. Como eu mencionei, eu espero que a gente tenha a oportunidade de tratar esse assunto de uma forma mais acurada com você. Acredito que nós teremos essa oportunidade de trabalhar sobre o assunto. Mas aqui você já percebe que quem não está unido com Jesus, quem não está aliançado com Cristo, a condição é deplorável. É de inimigo de Deus. Terceiro, todo ser humano sem Cristo está morto espiritualmente. A palavra morte na Bíblia Sagrada tem o significado básico de separação. Ou seja, quando a Bíblia fala sobre morte, ela fala sobre separação. Só que na Bíblia há 3 tipos de mortes. Nós temos a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. A morte espiritual é quando uma pessoa vive fisicamente, ela anda, ela vai e volta, ela acorda e dorme, ela compra, enfim, ela tem uma vida social, uma vida física. Só que espiritualmente ela está morta, porque morte significa separação. Em Isaías 59, 2, o pastor está com a Bíblia aberta, vai ler para nós agora. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então essa é a morte espiritual, a separação espiritual do homem e Deus, porque ele está em seus pecados. Paulo, em um Novo Testamento, em 1 Timóteo 5, 6, falando acerca de algumas viúvas que estavam pecando, ele diz, mas a que vive em deleite, vivendo está morta. Ele está reconhecendo que a viúva, naquele período, que vivia dentro da igreja mesmo, era supostamente cristã, ela vivia em pecado, logo ela estava morta espiritualmente. Paulo, em Efésios 2, versículo 1, ele diz, e vos vivificou, estando vós mortos em delitos e pecados. Então a morte espiritual é a separação espiritual do homem e Deus. Mas há na Bíblia também a morte física. Lembrando, morte significa separação. Se morte espiritual é a separação espiritual do homem e Deus, por causa do pecado do homem, morte física é o quê? É a separação da dimensão espiritual da dimensão física. E Tiago ilustra isso no capítulo 2, versículo 26. Ouça. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Ou seja, quando uma pessoa ela morre fisicamente, é uma ruptura. A dimensão espiritual se desintegra do corpo físico. É a morte física. Separação. Separação.
mas há a morte eterna, que nós iremos falar daqui a pouco, que é a separação eterna de Deus. Mas o ponto é, qual é a condição do homem que ainda não nasceu de novo? É um pecador por natureza e prática, é inimigo de Deus e está morto espiritualmente. Ele pode até, como eu falei anteriormente, ajudar as pessoas e tal, mas diante de Deus, essa pessoa está morta, está separada dele por causa dos pecados. Mas por fim, mas não menos importante, pastor Arne, a condição de uma pessoa que ainda não nasceu de novo é tão lamentável que essa pessoa, ela merece a condenação. Sim. Esse é um ponto sensível, só que Deus nos dá aqui a chance de falar para a nossa audiência, porque muitas pessoas têm a oportunidade de abrir os olhos das pessoas, pregar a Bíblia da forma correta, mas as pessoas ficam omitindo as verdades. E a Bíblia diz claramente que todo ser humano sem Cristo, ele merece a condenação eterna. Textualmente, Paulo vai dizer em Romanos 6, versículo 23, você vai ler para nós esse texto? Romanos capítulo 6, versículo 23, o apóstolo Paulo disse assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então perceba, porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Então uma pessoa que é pecadora, ela merece um salário. E esse salário é gordo, é chamado aqui de morte. Morte significa o que mesmo? Se você lembrou de separação, você acertou. Morte é separação, mas que morte é essa aqui? Já vimos que é a morte espiritual, a morte física, mas o que vem a ser a morte eterna? É justamente a separação eterna do homem de Deus. Ou seja, quando uma pessoa morre, estando morta espiritualmente, é irreversível a condição dela. Separada eternamente de Deus. Ela será separada eternamente de Deus. Como eu sei disso com base nesse texto? É simples. Paulo aqui ele faz um contraste. Porque o salário do pecado é a morte. Mas, porém, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, Paulo, ele está fazendo um contraste entre a vida e a morte. Se a vida é eterna, a morte também o é. Agora perceba, de fato, o ser humano sem Cristo necessita nascer de novo. Porque a sua condição, ser um salvador, é deplorável. É um pecador por natureza e prática. É um inimigo de Deus. Está morto espiritualmente e é merecedor da condenação eterna. Não se engane. O homem precisa da salvação. O homem necessita da transformação do Senhor. Porém, o que ele merece por ser o que é e fazer o que faz é a condenação eterna. Gente, o pecado é muito sério. Cristo morreu na cruz por causa dos nossos pecados. A Bíblia vai dizer em Romanos 8:32 que o Pai não poupou seu próprio Filho. Então Cristo, sendo perfeito, plenamente Deus, ele assume a forma humana sem deixar de ser Deus, e ele agora assume o nosso lugar. Ele recebe em si as penalidades legais por causa dos nossos pecados. O pecado é grave, gente, é muito sério. É por isso que estamos pregando para você acerca do novo nascimento. Você precisa, você que ainda não é cristão, você necessita nascer de novo. Você precisa agora crer em Jesus, se entregar a Cristo sem reservas, se arrepender dos seus pecados, na esperança de que Deus possa comunicar a você nova vida espiritual. Falando ainda acerca da condenação que o homem sem Cristo merece, nós podemos trazer à tona aqui a passagem clássica escrita pelo apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, versículo 3, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos.
e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Ou seja, outrora, nós também éramos merecedores da condenação. Mas, uma vez salvos, somos preservados pela graça de Deus. E quem ainda não experimentou essa graça, nesta noite, esperamos em Deus, que você possa se arrepender, crer em Jesus e alcançar do Senhor benevolência.